Hoje é domingo, 7 de junho de 2026. Vamos dar o pontapé inicial para que você, professor de escola bíblica dominical, possa já começar a ler o material do próximo domingo, cuja lição é a número 11. Somos um em Cristo. Para que você possa já se preparar, é bom que faça a leitura do capítulo 11 e 12, preferencialmente na íntegra, faça seus apontamentos, medite na palavra de Deus e após pode considerar os apontamentos que serão feitos neste vídeo, o intuito sempre de ajudar tanto o professor de escola bíblica dominical, mas também o aluno que está realmente interessado em aprender a palavra de Deus. Nós temos o texto-chave que se localiza em Romanos capítulo 12, versículo 4, 5, 9 e 10. Vamos fazer a leitura do quarto, que diz assim: Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Vale lembrar que quando a gente lê o capítulo 12, versículo 4 e 5, a ênfase do apóstolo Paulo é sempre na comunidade, é no corpo de Cristo, isto é, nos membros do corpo que forma justamente a igreja de Cristo. Já no versículo 9 e 10, nos diz assim a palavra de Deus. São algumas exortações diversas do apóstolo Paulo. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. É o que nos diz a palavra de Deus. Feito a leitura, nós podemos iniciar a introdução. Que tal começar este estudo refletindo sobre a pergunta: se fui incluído no reino pela misericórdia, como posso amar hoje alguém que eu normalmente excluiria? É algo que nos faz pensar, mas devemos parar, refletir e analisar antes mesmo de continuarmos. Enquanto você pondera sobre a pergunta feita, a gente pode, então, prosseguir em relação a um dos primeiros ministros da Inglaterra, que foi um dos maiores estadistas da história moderna, que certa vez afirmou: quando não há inimigos internos, os externos não podem feri-lo. É aquela questão. As pessoas, vez ou outra, pode lhe desrespeitar. Mas se você internamente não se dá o respeito, você vai permitir que as pessoas de fora venham te destratar. Então, a gente precisa saber perfeitamente, primeiro, quem nós somos, estarmos bem internamente falando, para que a gente não venha permitir que ações ou pessoas, ou seja, aquilo que for externo, venha de alguma forma nos atingir, quando não provocar uma ferida. É aquela questão relacionada também ao amor próprio. Você tem que amar a si mesmo antes de tudo, porque senão você não vai, vou dizer assim, ter condições de amar outras pessoas. Primeiro a gente ama a si mesmo, ama o próximo, porque o amor de Deus já está dentro de nós. A frase do primeiro-ministro da Inglaterra, na ocasião, fez o autor sintetizar e associar com o esforço do apóstolo Paulo em pacificar a igreja de Roma. Note que havia judeus convertidos e também gentios convertidos a Cristo Jesus. Eles estavam na mesma igreja, não tinham que ter o amor fingido, eles não tinham que destratar um ao outro, pelo contrário, deveria amar cordialmente, de uma maneira civilizada, fraterna, e respeitando o outro e dando o seu devido valor ao outro. É aquela velha história
associada àquele versículo de Paulo que diz que a gente tem que considerar o outro como superior a si mesmo. Porque se eu entender e eu considerar, não que ele seja superior, mas se eu considerar o outro superior a mim, eu não vou destratá-lo, não vou desrespeitá-lo, eu não vou agir de uma forma ou de outra que venha feri-lo, até porque eu considero maior ou superior a mim mesmo, mas não que seja, mas é a postura, a atitude que nós temos que ter em relação às pessoas. E esta frase sintetiza bem o esforço de Paulo em pacificar a igreja de Roma. Detalhe, aqui nós temos pacificar a igreja. A gente não tem que estar no grupo daquelas pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. Tem gente que quer realmente colocar lenha na fogueira, mas nós somos pacificadores. E bem-aventurados são justamente os pacificadores, porque é isto que a palavra de Deus nos diz. Se a gente se reportar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, quando fala sobre as bem-aventuranças, nós vamos notar que vai nos dizer justamente o que está dentro da proposta paulina, porque nos diz a palavra de Deus no versículo 9, Mateus 5:9. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas que não são pacificadoras podem ser associadas com desordeiros, com outras coisas, mas nunca aos filhos de Deus, porque os filhos de Deus se comportam compatíveis ao próprio Pai Celestial. Prossigamos, porque se judeus e gentios conseguissem compreender que ambos tinham a mesma importância e lugar no reino de Deus, não haveria como a igreja sucumbir às lutas e perseguições que surgiriam no futuro. A gente pode fazer um apontamento da seguinte maneira: se a gente compreender que o reino de Deus é um reino de súditos, sim, mas é um reino de amigos, de pessoas que estão no local a serviço real, que estão com o mesmo intuito, com o mesmo propósito. Nesse sentido, como reino de amigos, as pessoas não vão considerar as outras como adversárias, competidoras. Ao contrário, estão ali juntas com o propósito de enaltecer o Rei Jesus, de engrandecer a Deus. Deste modo, não vai haver contenda, cisão ou divisão, não vai haver ciúme aqui, acolá. Ao contrário, eles vão estar realmente com um só propósito, com um só pensamento, buscando manter a unidade cristã que foi estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. Desta forma, juntos, de forma coesa, unidos, nós podemos realmente resistir juntos às lutas do dia a dia, às perseguições que venham surgir no futuro, quando não aquelas que nós passamos no momento presente. Mas a lição de hoje, a de número 11, que fala somos um, vai contemplar uma transição do texto de Paulo, porém com a mesma intenção. No capítulo 11, traz o final da argumentação teológica do apóstolo Paulo sobre o local dos cristãos no reino de Deus, porque vai falar sobre o futuro de Israel, entre outras coisas, que a gente já notou, vai terminar o capítulo 11 com o hino de adoração, quando diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, ou quem se fez o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. É o que nós aprendemos na palavra de Deus. Eu fiz a leitura desse hino de adoração, capítulo 11, versículo 33 até o 36. Mas nessa transição, já quando inicia o capítulo 12, vai observar uma série de textos com orientações práticas
sobre como seus membros deveriam lidar com algumas questões. O autor vai finalizar essa introdução dizendo que o que permeará estas orientações será aquele que foi o paradigma do ministério de Jesus. Neste caso, o amor. O amor é o paradigma. Mas a gente precisa, meus irmãos, nesta apresentação, de forma introdutória da lição de número 11, tratar com relação ao capítulo 2 alguns versículos destacando-os. Por causa de quê? Note que em algumas versões vai estar iniciando assim. Portanto, aqui nesta versão que eu estou utilizando, que é justamente a revisada da imprensa bíblica brasileira, começa o versículo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É desta maneira que inicia. Mas em outras versões tem um portanto, que é justamente um conectivo. Há uma conexão, e que é justamente essa transição que o autor da revista menciona, porque provavelmente ele está adotando uma outra versão que ajuda nesse entendimento que é adequado. Há essa conexão e de modo que quando o apóstolo Paulo fala no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, é um culto espiritual. Note que no Antigo Testamento havia sacrifícios, mas no final das contas eram animais mortos, isto é, sacrificados. Mas aqui o apóstolo Paulo está rogando aos crentes para apresentar os seus corpos, mas não é para que venha morrer, não ter mais vontade, não ter mais desejo, nada disto. É para que a gente venha apresentar o nosso corpo como um todo, como um sacrifício vivo, mas que seja santo e também agradável a Deus. O nosso corpo e a nossa mente, bem como a nossa alma ou espírito, tem que ser colocado diante de Deus, porque é justamente esse culto racional ou ainda espiritual. No versículo 2, ele vai mencionar para a gente não se conformar a este mundo. Quem faz bolo, por exemplo, sabe que tem aquela forma. Existe tabuleiro, eu sei disto, mas tem aquela forma. E o bolo, ele vai ganhar aquela forma de acordo com a forma que foi utilizada. Desta forma, a gente precisa compreender que nós não podemos ter a mesma forma que o mundo tem. Nós não podemos ser parecido com os padrões do mundo. Ao contrário, nós temos que ter realmente, meus irmãos, uma postura diferenciada. E eu gosto muito daquele versículo lá de Malaquias, isso mesmo, o último livro do Antigo Testamento, que fala justamente sobre a diferença. Mas que diferença você poderia perguntar? É que se encontra justamente no capítulo 3, versículo 18, quando diz: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus. Deste modo, já existe uma diferença, mas verá outra vez. Veja bem a ênfase do profeta Malaquias no capítulo 3, versículo 18. E quando a gente assume esta forma diferenciada, não superior, mas porque nós acatamos o senhorio de Cristo, entendemos perfeitamente o propósito dele para a nossa vida e agimos não como senhores, mas como servos dele, nós não vamos nos conformar a este mundo. A gente não vai ser parecido com o mundo. Por quê? Todas as vezes que nós nos parecemos mais com o mundo, menos com Jesus seremos. E a nossa missão principal é justamente todo santo dia nos tornar mais e mais semelhante ao Filho de Deus. Mas prossegue o texto dizendo, no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, pela renovação da nossa mente, é através da nossa mente que há de ter essa mudança. Por conta de quê? Há uma frase cunhada pelo professor Israel Belo de Azevedo que sempre dizia:
Você vale pelo que diz, diz pelo que pensa, pensa pelo que lê. Ora, você pensa pelo que lê, há uma formatação, e a gente precisa justamente mudar a nossa mente, a nossa mentalidade, para que não tenhamos mais a mente de uma pessoa mundana, mas uma vez convertida, venha ter a mente de Cristo, que é Senhor nosso, Deus nosso. E quando a gente tem essa renovação da mente diariamente, a gente vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade divina. Ora, nós precisamos então termos esta mentalidade formatada não pelo mundo, mas pelas páginas das Escrituras Sagradas. É a Bíblia que precisa moldar o nosso pensamento. É a Bíblia que tem que mudar a nossa atitude e fazer com que esta atitude tenha uma inclinação, de modo que venha gerar um comportamento que venha realmente glorificar a Cristo Jesus e, sobretudo, sinalizar para as pessoas a respeito dessa conduta piedosa, justa e, sobretudo, cristã. Prosseguindo, no versículo 3 fala: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. É bom que se diga logo de início desse versículo 3 que nós recebemos pelo menos um dom espiritual. E você é responsável pelo dom que Deus lhe outorgou, não pelo dom que Deus me deu, por exemplo. Você é responsável pelo dom e tem que usar para a edificação da igreja. Jamais deve usar um suposto dom para causar dano à igreja. Porque existem pessoas que, em nome de Deus, começam a fraturar o corpo de Cristo. E isto não é viável, não é correto, não é bíblico, porque mostra que, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um crente, quer gentio, quer judeu, que seja uma pessoa já regenerada, que já foi lavada pelo sangue de Cristo, já recebeu pelo menos um dom espiritual. Porque no versículo 4 fala: Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Ou seja, você é responsável pelo dom que Deus lhe deu, nós não temos a mesma função, mas todos nós temos uma função importante dentro do corpo de Cristo como membros que somos. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membro uns dos outros. Apesar de nós vermos aqui individualmente membros uns dos outros, a ênfase do apóstolo Paulo é sempre coletiva. Eu sei que Deus usa indivíduos, Deus capacita cada uma pessoa, porém, ele faz isto para a edificação da igreja como um todo, do corpo de Cristo. De modo que, no versículo 6 diz que, tendo diferentes dons, nem todo mundo tem os mesmos dons. Nós não devemos nos arvorar e pedir dons ao Senhor, ao contrário, de uma forma específica, não. Nós devemos ser gratos a Deus e identificar, conhecer, saber qual o dom o Senhor nos concedeu, para que a gente venha usar visando o proveito comum para que a igreja, digo uma vez mais, seja grandemente edificada e Deus seja também enaltecido. Quando a gente entende dessa maneira, que essa diversidade de dons espirituais, dons diferentes que são concedidos pelo Espírito Santo de Deus, Deus vai conceder a um, por exemplo, a profecia. Vai conceder a outro, segundo a medida da fé, o ministério, essa capacidade de servir, conforme o versículo 7. Deus vai conceder a uma outra pessoa a capacitação, o dom de ensinar. E outra coisa, a gente vai aprender nesse texto, capítulo 12 do 1 até o 8, que o dom espiritual pode ser regulamentado. Como assim? Vamos aqui no versículo de número 6. Se é profecia, segundo a medida da fé. É uma regulamentação. Um outro, um outro exemplo que pode ser regulamentado é se é ministério, seja em ministrar, ou seja, se é serviço, seja em um real e integral serviço. Se é ensinar, haja dedicação. O fato de você receber o dom de ensino não
vai eximir da responsabilidade, por exemplo, de preparar uma aula de EBD, de preparar um sermão como pregador da palavra de Deus para ensinar o povo a trilhar aquilo que Deus já propôs em sua palavra. Se a pessoa recebe um outro exemplo do versículo 8, o dom de exortação, ele tem que usar de uma maneira correta. Ou que exorta, use esse dom em exortar, no sentido de animar, de encorajar, não para provocar dor, sofrimento, constrangimento, ferida no outro. Ao contrário, tem que ser utilizado conforme o propósito estabelecido por cada dom outorgado por Deus. Aquele que faz aquela entrega, quer de dízimo, de oferta, uma pessoa que tem realmente um coração generoso, que tem o dom da liberalidade, ele tem que fazer justamente desta maneira, com alegria, sobretudo. Aquele que está à frente, conduzindo, presidindo, tem que fazer com zelo. E até mesmo, termina o versículo 8, aquele que exerce o dom de misericórdia, ele precisa fazer com alegria. A gente observa então que os dons são regulamentados. Ora, tudo isto nós vimos do versículo 1 até o 8, falando dentro dessa apresentação, por meio deste vídeo, sobre a introdução da revista. E por que que eu não adentrei de uma forma proposital no primeiro tópico? Primeiro, meus irmãos, que é pano para a manga. A gente precisa nos ater no capítulo 11 todo, capítulo 12 do 1 ao 8 que eu fiz de uma forma mais sucinta, resumida, porém com o intuito de ajudar você, professor, desde já. Caso você acessou neste domingo, dia 7, vai acessar amanhã, segunda-feira, você já vai ter uma noção do que lhe espera. E eu quero aqui encarecidamente, leia a palavra de Deus, leia Romanos capítulo 11, capítulo 12, faça seus apontamentos, medite na palavra de Deus, que é na segunda, terça-feira. Quando chegar mais à frente, comece a fazer aquele material, reunindo todos os materiais que você tem sobre o assunto. Se tiver uma introdução ao Novo Testamento, utilize. Tem um dicionário de língua portuguesa ou um dicionário bíblico, use-o, traz para si, separe um tempo. Se a sua vida está muito corrida, ainda assim separe o tempo para que você, quer como professor, venha se preparar e preparar bem a aula, tendo em vista os seus alunos que já são conhecidos. E se você não é professor, que você possa ler a revista primeiramente, numa sentada só, e depois começar a fazer a sua meditação, a sua reflexão sobre o teor. Mas lembrando, o nosso objetivo é estudar a Bíblia. Não é à toa que nós chamamos de Escola Bíblica Dominical e não Escola Revista. Esta revista, ela está aqui para nos auxiliar, mas sem dúvida alguma, a Bíblia continua sendo a nossa única regra de fé e prática. Que você possa começar de uma forma bem positiva, não com o pé direito, porque você não é supersticioso, assim como eu não sou, mas como se diz no popular, mas que você possa começar bem entusiasmado, de uma forma bem para frente, entendendo que nós temos muito a aprender, mas com a palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, uma pergunta sobre o capítulo 11 e 12 a respeito da lição número 11, você pode deixar no comentário que em tempo hábil eu vou lhe dar uma atenção, vou responder. Se houver uma necessidade, caso você não queira essa identificação no vídeo, eu posso fazer sim um vídeo exclusivo, não apenas para você, mas que venha atender aquela, aquela pergunta, que venha abarcar aquela dúvida, a fim de auxiliar não apenas você, mas também outras pessoas. Continue conosco aqui no Cantinho Teológico e que Deus possa continuar lhe abençoando rica e abundantemente a sua vida.